com um potencial de quase 6 vezes mais energia do que o planeta inteiro necessita durante um ano. O que nos impede de converter o vasto oceano aberto em uma gigantesca central para a produção de energia fotovoltaica? Então, várias empresas estão investindo nessa ideia e fazendo exatamente isso, lançando painéis solares em mar aberto. Mas isso levanta várias questões. Eles não serão despedaçados durante as tempestades? Por que nos preocupar com os oceanos quando temos terra? Porém, instalar esses painéis em condições de flutuar é muito mais complicado do que parece. Então, o que faz com que valha a pena tentar as instalações de energia fotovoltaica flutuante? E o que nos impede? Vamos descobrir isso juntos e agora mesmo. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu apoio nos ajuda a manter esse canal com matérias novas e entregando o melhor conteúdo para vocês toda semana. Quando surgiram matérias sobre empresas como a Heliohack e Ocean Sun, sobre a instalação de painéis solares nos oceanos, realmente chamou minha atenção. E inicialmente pensei, como isso vai funcionar e não ser devastado pelas tempestades? Minha reação instintiva foi que os desafios de engenharia e manutenção pareciam intransponíveis e os custos provavelmente seriam muito altos. Então, começamos a mergulhar nesse mundo da energia solar flutuante para ver se conseguimos encontrar respostas para essas perguntas. Se conseguimos manter em pé torres de turbinas colossais, por que não podemos instalar os conjuntos de painéis solares nas profundezas dos mares? O que descobrimos foi fascinante, mas também levantou tantas questões novas quanto respondeu. Começando com uma grande dúvida para responder primeiro. Flutuar a energia solar na água faz sentido? Para responder a essa pergunta, teremos que começar do início. A energia fotovoltaica flutuante, ou floatovoltaica, é um ramo relativamente novo da indústria solar. A sua capacidade instalada global só começou a expandir-se para além dos 1.000 megawatts por volta de 2018. Mas a tecnologia quase quadruplicou. Tornou-se mais comum nos últimos anos, com cerca de 3,8 gigawatts instalados em 2021. Claro, essa é uma pequena fatia dos milhares de gigawatts de energia solar instalados em todo o planeta. Caso o conceito não seja familiar para você, saiba que o termo FPV, painéis solares ancorados em um corpo de água, tem praticamente 3 benefícios principais. 1. As fazendas solares flutuantes não ocupam espaço muitas vezes já limitados de terra para plantações. 2. Os painéis solares na água permanecem mais frios e, portanto, têm melhor desempenho de produção. 3. Corpos de água protegidos por FPV são menos propensos à evaporação, o que ajuda a preservar a água doce em muitos lugares já escassa. Essas vantagens são a principal base para os projetos em andamento em lugares como os Estados Unidos e a Índia, onde quilômetros de canais estão sendo usados para determinar se o FPV é vantajoso ou não. O segundo benefício, que é sobre o melhor desempenho da produção de energia solar na água, é realmente fascinante. Uma das maiores fazendas solares da Europa é um ótimo exemplo. A EDP, uma concessionária portuguesa, inaugurou uma usina solar flutuante com potência de 5 megawatts no sul de Portugal, no reservatório de Alqueva. Segundo Pedro Oliveira, diretor de inovação da empresa, seu parque tem visto maior eficiência graças ao efeito de resfriamento da água. Ele cita um aumento de eficiência de até 10% e na produtividade média anual de cerca de 4% comparando com as instalações terrestres. Não é exatamente um estrondo, mas ainda é importante para entender o que podemos conquistar desse sistema FPV. Além disso, um estudo separado do Enel Innovation Lab FPV de 2021 informou que os sistemas flutuantes podem produzir de 4 a 7% mais energia do que a energia solar terrestre.
Tenha esses benefícios da fotovoltaica em mente enquanto enfrentamos o desafio de entender o que a Heliohack e a Ocean Sun estão tentando conquistar no mar. Então, se a fotovoltaica já é um uso emergente de canais, lagos e reservatórios artificiais, podemos definitivamente aplicar a mesma tecnologia nos oceanos, certo ou não? Bem, infelizmente não é bem assim. É como a diferença entre água da torneira e água com gás. Parecem iguais, mas não são. Ao contrário das superfícies predominantemente estáticas dos exemplos anteriores, os oceanos naturalmente estão constantemente agitados e bombardeando os painéis solares com grande quantidade de sal. E a exposição a toda aquela água salgada deixa os painéis em risco de corrosão. E mais movimentação das estruturas significa mais dinheiro gastos em projetos, estruturas reforçadas e amarrações fortes o suficiente para manter os painéis em seus devidos lugares. Garantir que os painéis estejam próximos o suficiente da água para serem resfriados, mas não muito próximos para não serem devorados pelas ondas, é mais um delicado ato de equilíbrio. Além disso, embora o elemento de bloqueio solar da fotovoltaica na água doce possa retardar a proliferação de algas e o crescimento de vegetação, a incrustação marinha é literalmente um animal totalmente diferente. Tal como a energia eólica offshore, matéria já feita nesse canal em vídeos anteriores, as estruturas solares offshore também funcionarão como abrigos artificiais para a vida marinha. Onde há peixes, há pássaros, e onde há pássaros, há excrementos de pássaros. E isso não é nada bom para painéis solares. Também não podemos esquecer que os potenciais impactos negativos nos ecossistemas locais ainda não estão bem claros. Tão bom quanto seria simplesmente jogar nos oceanos os sistemas fotovoltaica de água doce, mas não é tão simples. Sem falar no clima. Furacões e tempestades, por exemplo, não seriam nada bons mares para os FPV. Na verdade, um estudo publicado em junho passado sugere que na maioria dos países são inviáveis as instalações de energia solar offshore. De acordo com pesquisadores da Universidade Nacional Australiana, isso ocorre porque a maior parte das áreas marítimas no mundo experimentam ondas maiores que 10 metros e velocidades de ventos maiores que 20 metros por segundo em algum momento nos últimos 40 anos. E estas condições estão completamente interligadas. Em geral, ventos mais fortes significam também ondas mais altas, o que pode danificar seriamente os componentes dos sistemas, como flutuadores e cabos. Um exemplo perigoso disso aconteceu em 2019, quando ventos de até 200 km por hora fizeram com que uma usina solar flutuante japonesa pegasse fogo. Isso que este era um sistema instalado no topo da barragem de Yamakura, imagina se fosse em mar aberto. Autores de estudos relacionados à segurança desses sistemas argumentam que em locais onde podem ocorrer tempestades tropicais, os gastos de engenharia contra incidentes como estes podem ser extremamente caros. Provavelmente você deve estar se perguntando, onde então os FPV offshore seriam viáveis? Não se preocupe. Ainda há muitos lugares com águas calmas que teoricamente podem acomodar enormes instalações fotovoltaicas. Depois de analisarem dados meteorológicos de 40 anos sobre velocidade do vento e altura das ondas, uma equipe australiana de pesquisa determinou que os melhores locais para painéis flutuantes estão nas zonas equatoriais do planeta, como no Sudeste Asiático e Noroeste da África. Os investigadores ainda destacam o arquipélago indonésio e o Golfo da Guiné, que fica ao largo da costa dos países africanos Nigéria e Camarões, como excelentes exemplos. Nosso grande mármore azul é mais largo no Equador. Consequentemente, à medida que a Terra gira, o seu centro move-se mais rapidamente do que os seus polos. Isto é o que causa o que é conhecido como efeito Coriolis, à medida que se movem sobre a superfície do planeta. O efeito Coriolis é o que faz as tempestades girarem. No Equador, não há força de Coriolis, então tempestades tropicais praticamente nunca se formam lá ou cruzam seus limites. Ainda tenha em mente que, como essa física se baseia na rotação da Terra, esses fenômenos não mudarão mesmo com as alterações climáticas.
É particularmente importante observar isso à luz das preocupações sobre como adaptar o FPV marítimo aos novos padrões climáticos. Já é bastante difícil projetar materiais que possam sobreviver a anos de ataques dos elementos naturais e ter que considerar os riscos de eventos climáticos extremos e sem precedentes não tornam as coisas nada fáceis. Ou seja, sempre haverá um cenário natural para destruir até mesmo o projeto mais bem elaborado. No entanto, precisamos destacar que já estamos acostumados há algum tempo com a resiliente geração de energia na superfície dos oceanos, seja na forma de plataformas de petróleo e outras, como as flutuantes turbinas eólicas. A empresa petrolífera norueguesa Equinor criou o primeiro parque eólico offshore em 2017, usando as mesmas plataformas de mastro que são utilizadas na indústria de petróleo e gás. Na verdade, é provável que possamos colher os mesmos benefícios da combinação da energia eólica e solar que obtemos no oceano. Compartilhando infraestrutura de rede e equipamentos operacionais, pode manter os custos baixos e combater a intermitência. Mas vale a pena o esforço? A equipe de pesquisa da Universidade Nacional Australiana certamente parece pensar que sim. Naquele artigo que mencionei anteriormente, seus autores chegam ao ponto de dizer que a região equatorial elegível destacadas permitem um enorme potencial de geração de energia para fotovoltaicas. O potencial combinado de geração anual de energia solar fotovoltaica flutuante offshore para regiões que não experimentem ondas maiores que 4 metros de altura ou ventos mais fortes que 15 metros por segundo é de 220 mil terawatts. Isto é suficiente para todas as necessidades energéticas de uma população global de 11 bilhões de pessoas. Mas isso não é tudo. Os pesquisadores propõem que, se o FPV marinho puder sobreviver a ondas com altura de até 6 metros, o potencial anual de geração de energia aumentará muito, ao ritmo de atingir uma produção total de até 1 milhão de terawatts por ano em pouco tempo. Para colocar esses números em perspectiva, nossas estimativas de consumo de energia primária de todas as fontes em 2022 foi de 167.800 terawatts. Então, quem está realmente encarando esses desafios? Há mais parques solares offshore em operação atualmente do que você imagina. Na Indonésia, o Instituto de Tecnologia Sepuluh November e a Universidade Pattimura do país estão colaborando com pesquisadores da Universidade Cranfield, na Inglaterra, para desenvolver energia flutuante offshore como parte do projeto Solar 2 Wave. De acordo com Luofeng Huang, professor de engenharia mecânica no Centro de Energia de Cranfield Engenharia, a análise dos projetos da equipe mostrou que eles podem tolerar ondas de até 5 metros de altura. Há também a empresa Ocean Sun, com sede na Noruega. Inspirando-se nas gigantes plantas Vitória Régia da Amazônia e na aquicultura, eles desenvolveram um design com uma membrana fina e flexível que é estável o suficiente para os técnicos andarem sobre os sistemas. A empresa instalou vários projetos fotovoltaicos ao longo da costa oeste do seu país, no Mar Amarelo, perto de Shandong, na China, e no Estreito de Johor, entre a Malásia e Singapura. Seu primeiro protótipo, um sistema de 6,6 kW, encomendado pela empresa norueguesa Leroy Seafood, para sua criação de piscicultura, está em vigor desde o verão de 2018. A Ocean Sun também tem planos em andamento para lançar âncoras na Grécia, Chipre e Singapura neste ano. Curiosamente, de acordo com o site da empresa, seus produtos apresentam um aumento de eficiência de até 10% no rendimento de energia em relação a outros sistemas flutuantes, como resultado do efeito de resfriamento da água. Então, se a população mundial total consome 167.800 terawatts, faça as contas da economia, que seria uma eficiência de 10% a mais. Os flutuadores do Ocean Sun também podem suportar velocidades de vento de até 275 km por hora, e isso é impressionante.
Depois, há a empresa francesa Heliohack, que anunciou recentemente o sucesso da instalação de um sistema piloto de 25 kW na cidade portuária de Brest. Segundo o site da empresa, a localização é significativa por ser notoriamente ventos fortes de mais de 100 km por hora e marés altas que podem subir até 7 metros de altura. E até o momento, o sistema de 10 km por hora da Heliohack, no porto de Ostende, na Bélgica, conseguiu sobreviver a 2 tempestades. Ainda muito interessante é o que conseguimos levantar sobre os custos. Em uma apresentação para investidores da Ocean Sun, em 2020, a empresa afirma que seus sistemas estão entre 20% e 30% mais barato que os FPV convencional e 10% a 15% mais barato que os FPV montado no solo. E de acordo com o relatório do segundo trimestre e semestre de 2023, os custos de seus equipamentos estão mais próximos ao da energia fotovoltaica montada no solo. Outra curiosidade que a Ocean Sun destaca é que a maior responsável por essa redução de custos vem, em parte, do fato de que suas enormes vitórias régias elétricas podem ser facilmente enroladas, como se fosse um guarda-sol. Isso permite que sejam transportados em um único container, reduzindo assim o custo gasto com logística. Mas, quando se trata de informações mais explícitas do que essas, dados como o custo nivelado de eletricidade, não está claramente indicado no site da empresa. O maior detalhe que obtemos vem na forma da afirmação de que os flutuadores do Ocean Sun têm o menor consumo de material de qualquer sistema fotovoltaico flutuante. Teremos que encarar isso com cautela até que possamos ver mais informações independentes dos dados. Com um mundo mais sustentável, o Brasil está buscando alternativas de fontes renováveis para gerar energia. Esses recursos podem auxiliar na economia e na preservação do meio ambiente. A primeira usina solar flutuante por aqui foi construída em 2017 no reservatório da Eletronorte de Balbina. Utilizando tecnologia francesa de flutuadores, ela tem capacidade de gerar 5 megawatts. O que será suficiente para abastecer cerca de 9.000 casas. Atualmente temos 42 megawatts de usinas solares flutuantes no Brasil. Até o começo do ano que vem, devemos expandir para 100 megawatts e até o final de 2024 devemos atingir 150 megawatts de capacidade instalada. Estas são as projeções de Alves Teixeira Filho, CEO da Apollo Flutuantes. O que sabemos com certeza é que, tal como está, a energia solar offshore é muito nova. Os projetos que discutimos até agora não são apenas experimentais e de pequena escala, mas relativamente próximos à costa. Ou seja, até que essa tecnologia amadureça, não produziremos com a luz do sol em mar aberto ainda. Pesquisas meteorológicas indicam que áreas próximas ao Equador são provavelmente as melhores apostas para fontes solares offshore. Existem recursos para enfrentar os desafios de concepção do conceito, mas será que vale a pena? Acredito que teremos que colocar ainda muita coisa na balança. Então, nos diga o que você achou sobre esse sistema de geração flutuante. É viável? Deixe-nos um comentário. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.